Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Mais Leve. Já agradeço a vocês por estarem acompanhando e não se esqueçam de estar inscritos no canal para você não perder nenhum episódio, que é cada um melhor do que o outro. Não se esqueça de comentar, de ativar o sininho, compartilha com todo mundo porque é um conteúdo muito valioso que realmente pode tornar a tua vida mais leve. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre adicção e os transtornos mentais associados. E o convidado é ninguém menos do que Pada Freire. Boa Olá, noite! Mari, boa noite. Primeiro de tudo, agradecer. Para mim é uma honra estar aqui. A gente já tinha planejado esse dia, né? Agradecer também quem está assistindo, fica com a gente. Vou me apresentar, né? Como a Mari já falou, me chamo Pado, sou médico, atendo na área da psiquiatria desde que eu me formei, já caminhando aí já para 10 anos, né? Fazem 8 anos e meio. E é muita felicidade que eu trabalho nessa área, gosto muito. Trabalho principalmente na área da dependência química. E dependência química, como a gente sabe, é tudo, né, Mari? Envolve ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar, enfim, transtornos de personalidade. E eu já trabalhei em posto de saúde, em CAPS, no CAPS de álcool e drogas, em clínicas para dependente químico. Tenho meu consultório também e ainda continuo trabalhando em clínica para dependente químico. Perfeito. Muito bom. Muito obrigada por estar aqui hoje, né? Conseguimos aí arranjar um espacinho para a gente ter esse momento aqui que vai ser muito rico. A gente vai fazer assim uma troca nas nossas experiências, nas nossas vivências. Vai ser maravilhoso. E para a gente começar, vamos começar pelo começo, né? Vamos aqui falando um pouquinho de uma forma mais objetiva, mas para as pessoas já conseguirem entender, conseguirem acompanhar aqui o ritmo da nossa conversa, o que seria a adicção? O que é, o que não é, o que é que normalmente as pessoas pensam, mas ainda é muito mais amplo do que normalmente as pessoas pensam, né? Como você falou, tem a nomenclatura da dependência química, mas existem outras nomenclaturas que conseguem abranger mais o que de fato essa doença ela consegue pegar assim, né, na vida de uma pessoa. O que você pode dizer pra gente? Legal, Mari. É exatamente isso. Existem várias nomenclaturas, né? Dependência química, adicção, transtorno por uso de substâncias, né? Esse termo transtorno por uso de substâncias é o mais novo que a gente tem. A adicção é um nicho de pessoas que conhecem esse termo adicção que a gente vai falar já já. Né? E existe a dependência química, que é o que é mais utilizado, as pessoas compreendem mais esse termo, mas não compreendem ele da forma como ele verdadeiramente é. Inclusive, eu estava até falando um dia desse que, como a gente chama lá, a dependência química ela é muito mais do que o uso de drogas, né? Uhum. Envolve ali pessoas que têm problemas, traumas, que convivem no seu familiar, às vezes desafiador, que passou por experiências de vida não muito positivas, né? Tem um contexto social também complicado, e aí elas encontram na substância uma forma de aliviar aquela dor, aquele sofrimento. E às vezes tem um transtorno de personalidade ou um transtorno mental que corrobora com isso. Ela sente muita dor, uma dor emocional, e aí ela entende que aquela substância ali pode aliviar. É por isso que a gente diz que é muito mais do que o uso de droga. Não é Sim. só tirar a droga. E quando tira a droga, aí a gente vê o mundo como ele é. Perfeito. E a questão das nomenclaturas, né? A nomenclatura da dependência química é o mais conhecido, de fato, né? O que as pessoas mais conseguem assimilar a doença, mas para a parte mais profunda da doença, para nós profissionais da área, né, é um nome que se tornou muito limitado, porque como você estava falando, né, não é só a droga, né, e inclusive hoje a gente já está em uma epidemia em relação aos jogos, né, que os jogos também têm a questão do vício da dependência, compras, enfim, existem vários outros que são as partes dos comportamentos, né? Que aí também existe a nomenclatura mais completa, que seria os transtornos adictivos e as dependências comportamentais, né? Seria o nome mais completo, Isso. mas que nem todo mundo consegue pegar esse nome e já entender do que é que se trata, né? Então, às vezes a gente acaba falando da dependência química mesmo, no máximo ali uma adicção, para as pessoas poderem realmente entender a mensagem que a gente quer passar, né? Isso. A adicção, como você falou, ela envolve tanto pessoas que têm problema com droga, como tem problema com jogo, como tem problema com trabalho, né? O próprio trabalho, pessoa que trabalha muito, pessoa que tem compulsão por compra, né? Uhum. Então, aquela pessoa ali então, quando a gente vai ao termo da adicção, a gente vem do termo adictus, que significa escravo de algo. Então, ela precisa daquilo ali para permanecer
bem. Então ela encontra aquela fonte de prazer e ela não tem muita escolha. Ela tem que fazer aquilo ali está inserido na vida dela. E aí, quando a gente vai diferenciar para falar da droga, em relação à adicção, a gente chama de droga adicto. Mais no âmbito profissional, a gente vai se referir a isso. E de uma maneira geral é a dependência química. E os transtornos mentais estão associados, às vezes antes, às vezes durante, são formados durante, e às vezes até depois. A pessoa para de usar a substância e depois ela pode ter algum problema. Existem pessoas que desenvolvem uma ansiedade depois de anos que pararam de usar a substância. E aí, será que foi por causa da substância que mexeu alguma coisa? Não dá para ter certeza, né? Então, por isso que a gente usa o termo TUS. Hoje ele é muito, muito assertivo, porque existe, inclusive, a própria abstinência é um tipo de transtorno que acontece, na verdade, um sintoma, né? Que são os sintomas da abstinência, que acontece no momento da retirada. E aquilo ali não é tem que sentir. A gente pode aliviar. Existem medicações que podem aliviar, e por isso que merece ser contemplado, né? Perfeito. E agora, já puxando esse gancho aí dos transtornos mentais associados, né? Na sua experiência, né, para ir de 10 anos e tudo, o que é que você tem percebido que é mais recorrente, que é mais comum? Eu sei que as possibilidades são muitas, né? Não só pelo tempo do seu trabalho, mas porque, enfim, realmente a doença ela traz muitas possibilidades aí desses outros transtornos associados. Mas o que é que você vê que é mais recorrente, que é mais comum de ter aí associado com a adicção, ou que venha antes, né? Normalmente, sim, por exemplo, a depressão. A pessoa já tem o processo depressivo, né? Já é depressiva, e aí, para aliviar a depressão, ela usa droga e a partir, enfim, né? Vai desencadeando outras questões. Na sua experiência, o que é mais recorrente, o que é que mais aparece para você, tanto no seu consultório particular, quanto na clínica de tratamento? Mari, eu acredito que quem está escutando, vendo esse podcast, deve ter percebido que hoje uma das nossas maiores demandas é a ansiedade. Principalmente depois da pandemia, surgiram muitos transtornos, né? Potencializaram alguns transtornos. E a ansiedade com a ansiedade não foi diferente. Aumentou cada vez mais. Inclusive, o Brasil é o país mais ansioso que tem no mundo. Então, a tendência é que as pessoas que vão até o consultório, seja que tenham problema com droga ou não, é que elas tenham um certo nível de ansiedade, né? Principalmente, às vezes, chega na dúvida se tem TDAH, ou às vezes a pessoa acha que ela tem TDAH. Não, eu acho que eu tenho TDAH. Eu sempre procuro ali descartar a ansiedade, porque a nossa prevalência, a epidemiologia daqui do Brasil é que tem um alto índice de ansiedade. Então, eu procuro ali. Então, normalmente tem a ansiedade. Mas existem algumas substâncias onde alguns transtornos costumam aumentar, né? Por exemplo, na cocaína, existe o transtorno bipolar, né? É bem comum. Existe no alcoolismo, existe tanto a ansiedade como a depressão. Né? Então, são esses transtornos, talvez, os principais. Às vezes o pessoal confunde a pessoa que está na intoxicação de cocaína. Intoxicação, pessoal, é aquela pessoa que usou uma quantidade de cocaína bem exagerada, ela pode ter sinais e sintomas de psicose. Ela está alucinando, ela está vendo coisa, está escutando coisa, acha que está sendo perseguida, né? Que é o delírio persecutório, delírio de perseguição. Então, aquela pessoa que está passando por isso durante o uso de substância, não é porque ela tem esquizofrenia, ela está ali intoxicada pela substância. Perfeito. Então, ali ela tem uma psicose. E ela pode ou não desenvolver esquizofrenia, depende de muitas coisas. Então, tem que se esperar para se bater o martelo do transtorno. Normalmente é um mês que a gente espera que a pessoa ficou sem substância, sem usar a substância por um mês. Aí a gente começa, né, se aquilo ali permaneceu ou não, aí a gente pode avaliar. Realmente pode ser esquizofrenia ou então realmente ansiedade. Mas na dúvida, a gente não vai esperar deixar a pessoa um mês sem medicação, sofrendo daquele transtorno, para ver se o transtorno vai desaparecer ou não. Né? Às vezes é porque a gente tenta diminuir, ou então o próprio paciente ficou sem medicação, e aí é onde a gente começa a ver, pronto, realmente ele tem esquizofrenia. Às vezes 2 anos sem usar, e ficou sem tomar medicação, e voltou sintomas de psicose, aí pode ser que realmente ele tenha esquizofrenia. Aí vai ser investigado mais a fundo. Tem a esquizofrenia, mas talvez o que mais prevalece é a ansiedade, Maria, respondendo a tua pergunta, do que eu vejo, acredito que sim. Perfeito, realmente. A ansiedade, tanto, às vezes, por exemplo, né, o uso da maconha. O uso da maconha, muitas pessoas
buscam esse uso quando já se tem ansiedade, né? E aí elas acabam trazendo ali uma dependência em cima dessa maconha, porque a maconha tem a- esse efeito de trazer esse relaxamento, né? E eu também, às vezes, medicações, também para ansiedade, aí vem aí uma dependência medicamentosa, quando as pessoas fazem o uso de forma irregular, né? Que não é ali associado com um tratamento médico de fato, né? A pessoa vai Fez tomando a muito bem, mais. Mário, tu ter falado, desculpa ter te interrompido, Pode falar. porque hoje em dia é muito comum as pessoas pegarem medicamentos para dormir e achar que isso é normal. Por quê? Porque vende na farmácia. Sim. Então, talvez ela até imagine que aquilo ali não é certo, mas ela, poxa, mas vende na farmácia. E aí ela vai lá no doutor, diz que está com problema de sono, né? E aí ela fica tomando aquela medicação de uma forma abusiva. Ali já pode se caracterizar uma farmacodependência. Eu só consigo fazer algo, então eu só consigo dormir se eu tiver medicamento, mas se aquele medicamento não está sendo prescrito pelo médico, aí sim pode caracterizar uma farmacodependência e aquele uso ali está sendo feito de forma inadequada. Exatamente. Ou quando o médico, de fato, faz ali um acompanhamento, né? A pessoa toma ali direitinho aquela medicação para dormir, por exemplo, e ela percebe que quando ela toma para dormir, ela fica num estado de relaxamento bom, que aí ela espera o sono vir e dar tudo certo. Só que ela tem um dia muito estressante. E aí ela lembra que aquele remédio deu um relaxamento. E aí ela vai lá, acho que não vai ter problema. O meu médico mandou eu tomar para dormir, não vai ter problema eu tomar. Eu aqui super estressado, super mal, aí toma e tem um relaxamento. Aí outra situação, toma para dar um relaxamento. E aí começa a desenvolver também, né? Então, às vezes, não só por vender na farmácia, mas às vezes a pessoa pega ali um tratamento médico sério para um determinado objetivo e ela pega esse objetivo e dá uma distorcida e amplia para outras demandas próprias, né? Aí ela diz, não, mas o doutor passou, né? E aí pode assim omitir alguma fala que o doutor fez, ou então não faz o acompanhamento correto com ele, né? É claro que às vezes alguma informação ou outra na consulta ali com o médico, principalmente se for só uma ou duas consultas, ela não vai conseguir pegar, né? Sim. Na dúvida, volte pro seu médico, pergunte se você pode continuar tomando essa medicação. Acho que é assim que... E tomar para outros fins também, né? Sim. Perguntar isso é bem importante. Sim. Voltando para o ponto da ansiedade, justamente nesse gancho que a gente já está falando aqui, do Brasil ser o país mais ansioso, né? Justamente as pessoas elas não têm mais paciência, que a gente está falando aqui para dormir. Eu vou seguir a linha aqui, lógico, para todo mundo pegar aqui a conversa. As pessoas costumam tomar medicação para dormir e estão normalizando isso. E normalmente porque elas não têm mais paciência de fazer um ritual de sono, de esperar o sono vir. Elas querem deitar e dormir, apagar, pronto. Acordar só no outro dia, perfeitos, maravilhosos, plenos. E que às vezes não é assim que acontece. Né? Às vezes realmente tem que ele ter um ritual, ou então a pessoa realmente está num dia mais agitado, ela tem que esperar o corpo dela acalmar para poder o sono vir e tal. E as pessoas não têm mais essa paciência. E aí acabam buscando medicações e às vezes até se automedicando mesmo, né? Por essa questão ansiosa, que é tudo para ontem, que é tudo muito rápido, não tem mais paciência de passar por um processo de sofrimento, que é natural da vida do ser humano, não tem mais paciência para passar por um processo mesmo de luto, da vida, de qualquer coisa que seja da vida, as pessoas elas não têm mais paciência, elas não querem mais passar pelos processos, elas querem sempre alcançar os resultados, elas querem sair do ponto de partida para o resultado sem ter o processo, né? E realmente é o que a gente vai vendo o quanto se configura isso na ansiedade. Com certeza, Mário. A nossa própria sociedade hoje, ela tá muito prática, né? Você quer uma comida e não quer cozinhar, você pede ali o iFood, né? Você quer assistir qualquer filme, você tem acesso ali na frente da sua TV, você pesquisa ali, pronto, você encontra um filme maravilhoso, Tudo né? na palma da mão. Antigamente, não, era bem mais complexo. Você quer fazer uma pesquisa de um trabalho, né? Adolescentes que estão fazendo um trabalho científico, eles procuram ali no Google, pronto, já encontra tudo. Se colocar no chat GPT, ele já sai pronto o trabalho, né? Pior. Então, a nossa sociedade, ela tá muito imediatista, né? E ainda tem o pessoal que brinca, né? Chamando essa geração de mimimi, né? Que é, se doer um pouquinho, eu já não quero mais. Eu não quero
o desafio, o peso, o trabalho, mas eu quero a recompensa de imediato, né? Exato. E aí quando a gente olha do ponto de vista de neuromodulação, né, de neurotransmissor, isso daí é o quê? Eu não vou precisar fazer muito para receber, eu não quero fazer muito para receber a recompensa. E o que quando a gente olha para os neurotransmissores, quem é o neurotransmissor da recompensa? É a dopamina, né? Então o que ele está dizendo? Eu quero um mínimo de esforço para conseguir a dopamina. Isso é o mesmo que utilizar droga. Então, quando a pessoa utiliza droga, ela recebe uma alta descarga de dopamina. Uhum. O álcool aumenta as doses de dopamina, a cocaína aumenta a dopamina. Muitas das substâncias eles aumentam a dopamina, que é o prazer, é o bem-estar, é a recompensa. Quem usa substância, normalmente quando dá quinta ou sexta, já está doido para receber essa recompensa. Então, é o mínimo de esforço que é representado tanto nas substâncias que existem disponíveis para as pessoas utilizarem, como hoje a nossa própria sociedade ela sabe disso, então isso é o que mais vende. Né? Então, quem trabalha com startup, eles querem fazer o quê? Facilitar a vida das pessoas. Porém, essa facilitação, será que é saudável para as pessoas? Né? Pronto, vamos lá. Se eu estou facilitando essa área da vida, e que outra área seria interessante que eu desse mais atenção? Na higiene do sono, por exemplo, como você falou, né? Já que eu vou aqui cozinhar, pegar comida pelo iFood e fazer isso aqui rápido, não vai tomar muito meu tempo, deixa eu prezar por isso, né? Isso também envolve muito do conhecimento da pessoa. Não é porque as startups são erradas, não é porque o iFood é errado. Não, eles estão ali fazendo o negócio dele e está tendo oportunidade. É importante que a população e as pessoas, principalmente quem está escutando aqui, se você tiver alguém na família, conhecer alguém que está passando por esse processo, envie esse vídeo, porque é muito importante. Exato. Dificilmente eles vão ver esse assunto falado dessa forma. Por quê? Porque é como se fosse a droga não é que a droga da vida, né? Mas a droga que está trazendo uma solução para aquela pessoa. Pronto. É como se fosse uma solução que, na verdade, ela não é boa. Né? Ela está facilitando a vida da pessoa, mas a troco de quê? Ela não está se desenvolvendo, ela não está desenvolvendo habilidades, ela não está desenvolvendo raciocínio, criatividade, ela não está fazendo conexões com pessoas para saber. Né? Enfim, muita coisa pode estar se perdendo por causa dessa facilitação da vida. Né? A higiene do sono, Mário, que você falou, queria complementar, que ela é uma das coisas melhores que tem e que realmente poucas pessoas conseguem fazer. E é um remédio. E é incrível, é incrível. Para quem está escutando, higiene do sono é o quê? Não é tomar banho antes de dormir. É limpar tudo o que tem que pode atrapalhar o meu sono. Um dia desse eu estava atendendo uma paciente e eu passo uma medicação bem leve para ela dormir, porque ela dizia, doutor, tô com dificuldade para dormir, eu passei. Aí quando foi na outra consulta, doutor, tá dando certo não, eu fico bolando para lá e para cá e não consigo dormir. Aí eu estranho, aí eu aumentei um pouquinho a dose da medicação. E de novo ela veio com essa queixa, né? E aí o que acontece? Ela faz muitas atividades à noite, né? E essas atividades à noite faz com que ela pare por volta de 10h30 e ela quer fazer exatamente isso que tu falou, quer deitar e dormir, desligar. Né? Eu tenho certeza que muita gente que está escutando aqui já viu alguém, ou é a própria pessoa que está assistindo, né? Dizer, eu quero desligar, eu não consigo. De imediato. Não é assim que funciona. Você tem que parar, tomar um banho, relaxar, às vezes botar ali uma música, né, uma meditação, ler um livro com calma. E o ideal é 1 hora desse processo. Né? Mas quando a pessoa olha para essa pessoa ansiosa, nessa rotina capitalista, ela olha assim, 1 hora, eu vou perder 1 hora, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar acelerando esse trabalho. E aí é onde está a corrida do rato, que as pessoas elas acabam se perdendo. Exatamente. Bem complicado. E no ponto aí da questão do uso de drogas, né? E juntando com a parte da ansiedade, a ansiedade numa possibilidade dela vir depois do uso, o que acontece? Você falou da questão da dopamina, né? Que aí a droga vem e bombardeia o nosso cérebro, o cérebro da pessoa que está usando a substância, de dopamina em excesso, e o cérebro naturalmente ele vai parar de produzir, né? Porque ele já está sendo sobrecarregado. Quando essa droga ela é retirada, o cérebro não vai voltar a produzir de forma imediata. Aí vai ter um tempo para que o cérebro entenda que ele não vai ser mais bombardeado e que ele precisa voltar a produzir a dopamina de forma natural, sozinho. É um processo. Né? E aí isso é um processo. E muitas vezes, quando as pessoas fazem um tratamento para dependência química, né, e fazem a retirada da substância,
elas se sentem com sintomas depressivos, super ansiosas, porque elas não suportam o prazo de espera em que elas vão voltar, digamos assim, a ver alegria nas coisas simples do dia a dia, porque eles estavam acostumados com as coisas intensas, com níveis altíssimos de prazer, de satisfação, e quando aquilo vai voltar a estabilizar, eles não têm paciência para esperar esse processo acontecer. E aí eles já acham que precisam de mais medicação para ansiedade, porque eles ficam ansiosos, precisam de mais medicação antidepressiva, porque estão super depressivos, enquanto, na verdade, realmente aquilo ali faz parte do processo e que ele precisa, na verdade, é desenvolver estratégias mesmo da pessoa, né? Claro, com suporte medicamentoso dentro de cada necessidade de cada pessoa, mas a pessoa precisa ter as próprias estratégias para conseguir ir revertendo esse quadro. Né? Porque se for esperar só pelas medicações, a pessoa vai ficar medicação atrás de medicação e não vai trazer uma solução efetiva, né? Vai sempre estar mascarando alguma coisa, né? Exatamente, Maria. A pessoa, quando ela tá usando droga, como você falou, a dopamina vai aumentando e aí vão se criando novos receptores para receber mais daquela dopamina. Aí quando para a droga de uma vez, né? Que lá, às vezes a pessoa se internou, ou então ela mesma ali parou de usar, ela fica ali os receptores ávidos por dopamina e não tem. Aí é onde vai vir os sintomas de abstinência, né? E tem os sintomas físicos e psicológicos que duram mais ou menos 2 semanas, os físicos, né? Mais ou menos 2 semanas, mas os psicológicos eles podem permanecer. E às vezes a pessoa com 2 meses sem usar a substância, ela pode dar uma vontade muito grande, que é o que nós chamamos de fissura, craving também, né? Utilizar esse termo. E existem medicações que podem aliviar. Agora, é o que às vezes os pacientes ou familiares, né, pedem muito, principalmente os familiares. Doutor, qual é o remédio que eu passo para ele não ter mais vontade de usar a droga? Mas é muito difícil, porque não é a droga em si, é o prazer que a droga causa. Então, quando ele para de usar, ele vai encontrar uma outra forma de prazer. E aí é onde entra o conceito também de adicção, né? Então, existem pessoas que elas param de usar droga, pessoal, e elas encontram, por exemplo, um jogo que vai prometer ali um ganho imediato de dinheiro. E é rápido. É como se fosse um cassino, onde ela clica com o botãozinho. Aquilo ali vai gerar muita dopamina e ela pode se viciar também. Então, existem pessoas que param um vício de substância e elas entram no vício de jogo ou no vício de compras. Pessoas que compram de forma exagerada. Ou então, ela entra compulsão sexual, ou então ficam trabalhando demais de forma excessiva. E isso tudo é prejudicial. Na nossa sociedade, alguém que trabalha muito é vangloriada, nossa, como é trabalhador, né? Mas aí como é que tá as outras áreas da vida dessa pessoa? Será que ela tá dando atenção para a família? Será que tá cuidando da saúde dela? Né? Então tem que estar equilibrando os pilares da vida. Isso é que é o jogo daquela pessoa que está querendo parar de usar droga. E aí, às vezes, o familiar, como eu estava dizendo, ele quer uma medicação. Não, uma medicação para ele não ter mais vontade de uso, não existe. O que existe é ele procurar ter uma vida melhor, ele procurar outras fontes de prazer que sejam saudáveis e não uma única. Por exemplo, a pessoa parou de usar droga e encontrou no surf uma fonte de prazer. Ele vai passar o dia todo surfando? Não, não pode. Ele não pode ficar no sol o dia todo, ele tem que cuidar dele, ele tem que se alimentar, ele tem que se hidratar, ele tem uma família, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar. Então, e que seja numa coisa boa, que também não pode ser uma coisa muito pesada, né? A gente, no início do tratamento, existem medicações que vão aliviar aqueles sintomas de abstinência, que podem até diminuir também a fissura, mas é importante que quem está assistindo, que a vontade de uso, ela vai vir. Agora, a pessoa ela precisa de outras ferramentas para que ela não retome o uso, né? Perfeito. E você estava falando a questão desses investimentos, né? Que a pessoa vai ali tirar a substância, ela vai precisar de alguma outra coisa, digamos assim, para colocar no lugar, né? Sim. E como a gente estava falando, não é só a questão da droga em si, mas é o lugar que aquela droga ocupa. E às vezes aquela droga ela está ocupando um lugar importantíssimo na vida de uma pessoa. Né? E tirar aquela droga e deixar aquela pessoa sem nada naquele lugar, aquele lugar ficar vazio, ela não vai sustentar. Então, realmente, ela precisa dividir a energia
o foco e o investimento dela em outras áreas da vida. Um pilar só não sustenta nada. Não existe uma casa que se sustenta só com um pilar, não existe nada, né? Então, precisa de vários para que realmente essa pessoa consiga aí ter uma estabilidade para que quando uma coisa falhar, ainda tem outras que me sustentam, né? Porque não tem como, na vida de ninguém, vai estar sempre tudo bem, né? Sempre vai ter alguma coisa ali que vai precisar de alguns ajustes, isso é pro resto da vida, né? A nossa vida, nós precisamos sempre estar em constantes ajustes, porque todos os dias a gente tem experiências, a gente tem relações, né, com as pessoas, com as coisas, com o mundo, e que isso vai nos alterar de alguma forma, né? Isso vai nos transformar de alguma forma, então a gente tem que estar sempre em constante evolução, em constante processo de autoconhecimento, né? E sabendo sempre se relacionar. As relações são essenciais, né? Isso é muito importante porque tem pessoas que não têm problema com droga, elas olham para quem está usando droga de forma exagerada e dizem, por que ele não para? Nossa, por que ele é assim? E olham como se fosse um defeito de caráter e acham que ele está assim. No começo foi porque ele queria mesmo, né? Mas vai chegar um ponto que ele não vai mais conseguir parar de usar. Vai chegar um ponto que ele pode passar na cabeça dele a possibilidade de parar, mas ele não vai conseguir mais porque está muito difícil. Acontecem alterações a nível de sistema nervoso, nos hábitos da vida daquela pessoa, nos comportamentos, que fazem com que ela olhe para a vida dela assim, a minha vida é usar droga. Não existe uma outra forma. Então não é simples ele parar de usar e pronto, agora eu vou para a igreja, ou eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha família. Então é um processo. É uma coisa que às vezes o pessoal coloca pergunta na caixinha que eu coloco no Instagram, o que é que faz com que uma pessoa pare? O que é mais importante? O mais importante é ela querer, né? Se ela quer, se ela tem essa força de vontade, vai dar certo. Isso é muito importante. E segundo, eu vejo que a família pode ajudar bastante, né? Ajudar principalmente quem quer, né? Quem não quer, a família também consegue ajudar de algumas formas, né? Não, talvez não exatamente como ela pense que é para ajudar, né? A gente vê às vezes um comportamento que às vezes é até um reforço negativo, né, da família. Por isso que a família também muitas vezes precisa de atendimento, né, Mari? Precisa de um acompanhamento, precisa de umas orientações. Mas no caso da pessoa que tem problema com droga, para ela parar mesmo de usar, ela tem que ter a vontade, né? E vai acontecendo coisas na vida dela que vão dando start. Se a mente ainda tá ali com uma certa sanidade, né? Ela vai conseguindo entender que aquele caminho não é legal. E pode ser que de repente surja uma oportunidade, a família pode promover uma internação, pode indicar um tratamento, uma consulta, né? Alguma coisa, uma mudança de emprego, uma mudança de geográfica, que pode ser que ajude aquela pessoa a dizer, não, agora eu vou ter uma nova vida. Pode ser que ajude, mas o mais importante é ele. Existem casos que a pessoa mora de frente para o local onde é vendido substância e ela consegue parar de usar. Então, o que foi que aconteceu na vida daquela pessoa para ela não mais querer aquela fonte de prazer, né? Às vezes precisa de uma coisa bem grave para acontecer. E outras vezes não. Cada pessoa tem o seu ponto de gravidade em relação ao que acontece na sua vida, né? Com certeza. E, querendo ou não, é muito aspecto da ressignificação, né? De ressignificar. A pessoa que mora em frente ali, um ponto de venda, né? De substância, ela olhar pela janela dela e ela não olhar mais ali como um ponto de venda. Mas ela saber olhar a rua, saber olhar que ali é onde ela mora há X anos e ela não vai ter como se mudar dali. Eu acho que o maior desafio é esse, Mari, de ela encontrar uma nova maneira de olhar, né? É tentar viver a vida como ela é, tentar viver o simples, né? Sim. A gente tá bebendo água aqui. A pessoa que tem problema com água, com droga, aquela pessoa que tem problema com droga, ela não vai reconhecer isso como uma coisa boa, uma coisa, nossa, isso aqui tá me hidratando, isso aqui é tão bom, tá gelado, né? Olhar para esse simples e contemplar ele, sentir um prazer é muito pouco o prazer que acontece comparado ao prazer, por exemplo, do crack, que tem pessoas que dizem que é 20 vezes mais prazeroso do que o prazer do orgasmo, por exemplo. Então, quem para de usar é preciso olhar para a vida e tentar entender o que é que tem de bom aqui que faz com que as pessoas não precisem de usar droga. Vai ser fácil? Não, no começo não vai ser fácil, mas é possível. Com certeza. E a pessoa realmente, como você falou, né? A pessoa tem que querer, porque é muito a questão... A ressignificação não é o mundo que vai trazer outras possibilidades de significado. É a pessoa que vai precisar pegar aquilo ali
e dar um outro significado de acordo com que ela vai conseguir realmente internalizar esse significado para a vida dela. Né? Normalmente, o que mais faz as pessoas pararem são problemas que aconteceram durante o uso de substância. Uhum. E aí, quando elas param de usar, elas olham para isso e geram uma dor e pode fazer com que ela volte a usar de novo. Olha só que interessante, né? Então, por isso que é importante eu ressignificar. Dependendo do que... Independente do que eu for olhar, a forma como eu vou dar um significado, o significado que eu vou dar para aquilo é que realmente vai fazer a diferença na minha vida. Perfeito. Então, vamos supor que a pessoa bateu o carro, perdeu um relacionamento, aconteceu outro problema que ela diz, realmente eu vou parar de usar. E aí ela fica ali alguns dias, semanas sem usar. Se ela olha de novo para isso, ela diz, nossa, minha vida, dependendo de como ela esteja, pode ser que ela, né, volte a usar. Mas se ela olhar para isso, nossa, olha o que foi que aconteceu comigo porque eu estava usando substância. Então, se eu voltar de novo, pode acontecer pior. Então, é esse significado que é importante que a pessoa tenha. A maior riqueza da pessoa que está querendo parar de usar droga é o passado de uso de substância dela. E ela usar isso realmente A seu favor. a favor, né? E falando nesse aspecto de ressignificar, né? E você falou da questão da família. Na verdade, agora eu quero falar mais da questão da família, que você há pouco tempo você tinha falado da importância desse suporte, né? A primeira coisa que você disse era a pessoa querer, e a segunda coisa é o suporte que a família pode dar, né? Inclusive, da importância da família buscar tratamento, buscar informação, orientação e tudo mais. Porque tanto ela pode muito ajudar, como ela pode muito piorar, atrapalhar. A forma de ela ajudar, né? Às vezes, é ela se trabalhando, né? Exatamente. Por quê? Aí chegou no ponto que eu queria, né? O que acontece? Muitas vezes, o ajudar da família é tentar minimizar o sofrimento daquele ente querido adicto, né? Para poder achar assim, não, se ele não sofrer, ele não vai precisar anestesiar, não vai precisar usar, algo nesse sentido, né? E aí, o que acontece? Você estava citando exemplos, né, que às vezes a pessoa parava de usar porque alguma coisa ruim acontecia, a pessoa conseguia atribuir aquilo ali ao uso de drogas, então eu vou parar porque esses resultados ruins vieram por causa do meu uso de droga. Mas quando a família, muitas vezes acontece, da família proteger essas consequências, o adicto fez uma dívida, a família paga. O adicto bateu o carro, a família conserta. O adicto isso e aquilo outro, a família vai lá e ajusta, acolhe. Acolhimento sempre é bem-vindo, mas né, nesse contexto aqui, acolhe isso e aquilo outro. E aí o adicto ele não consegue sentir o sofrimento real do uso de substância. Ele sofre porque ele provavelmente já tinha sofrimentos internos, pessoais, de coisas da vida dele, mas o sofrimento vindo do uso de droga ele não consegue sentir. Então, esse adicto com esse suporte familiar dessa forma, com as melhores das intenções da família, mas também pela falta de informação da família, acaba propiciando aquele uso ser contínuo. Porque o adicto ele não vai conseguir ter esse significado que você estava colocando, né? Da importância de algumas consequências ruins darem esse start. E aí esse adicto ele vai ter um start ainda um pouco mais longo, mais distante, sim, do que os que não teriam esse tipo de suporte, né? Sim. O familiar, ele quer o melhor para a vida daquele adicto. O adicto, se ele tiver na intenção de usar droga, ele só vai querer usar droga. Né? Isso é o objetivo dele. E aí o familiar tem que ter um jogo de cintura, né? Tem que ter a sabedoria, tem que procurar conhecer um pouco mais sobre a adicção, entender que movimento é esse que a pessoa está passando e não agir tanto pela emoção. A emoção ela pode ajudar, mas ela também pode atrapalhar. Nesses casos, talvez a razão ela é importante que ela se sobressaia. Para eu entender o que é que eu estou fazendo e o que isso pode gerar de resultado na vida da pessoa. Porque em algum momento vai ser importante mesmo pagar a dívida dele. Em outro momento talvez seja bom ele botar ele para trabalhar. Se você quiser pagar essa dívida, você vai ter que trabalhar. Né? Eu acho que existem várias formas de você fazer. Existem várias formas de você ajudar aquela pessoa que tem problema com droga. E uma delas é você procurando entender mais sobre isso. Né? Hoje tem muita informação que as pessoas conseguem entender o que é que aquela pessoa que tem problema com droga tá fazendo. Eu
Porque tem casos onde, por exemplo, existe a esquizofrenia associada, né? Então, se a pessoa ela tem um transtorno como a esquizofrenia e ela tem esse problema com droga, eu costumo, né, até quando eu tô na clínica, que eu converso com o pessoal que trabalha na área, a gente tem que tem que balizar o que está saltando mais, o que é mais alto, é a esquizofrenia ou é o uso da maconha? Né? Então a gente vê, não, a esquizofrenia ela é mais relevante do que o uso da maconha. Então a gente tem que trabalhar aqui, em relação a isso aqui. E aí a gente passa para o familiar qual é a realidade dele. Porque às vezes o familiar está enxergando mais o uso de substância. Né? Claro que o uso de substância ele pode piorar a esquizofrenia. Né? Mas a gente também tem que entender quais são as limitações dessa pessoa. O que é que eu consigo alcançar de tratamento com ela? Ela vai entender que ela não pode ir mais para usar substância, talvez ela não entenda. Né? Então esse talvez seja também um grande desafio, esse talvez seja um grande desafio para a família. Ela querer, e às vezes nós mesmos queremos isso, né? Nós trabalhamos na área, que o indivíduo entenda que ele não pode mais usar. Sim. Ele precisa passar por algumas experiências. Quem não tem um transtorno mental que consegue identificar, ele precisa passar por alguns processos e ele realmente, eu não tenho mais condições de usar, porque basta uma para eu não querer mais parar. Ele ter essa linha de raciocínio baseada na experiência que ele teve da vida dele é que é importante. A gente trabalha com isso, a gente sabe que tem pessoas, não, esse daqui, se ele usar uma, vai ser difícil ele parar. Sim. Pode ser que até que ele consiga uma, duas vezes, mas depois ele vai acabar indo direto. Então, essa compreensão, por isso que não existe uma fórmula mágica. Cada pessoa é um jeito, né? Tem pessoas que têm problema com álcool, aí são outros transtornos, né? A depressão, envolve muito a depressão, né? Tanto quando está ali no período da abstinência, como depois também ela pode ter a tendência, né? Até pela questão da dopamina, né? Desse Isso. desfalque que vai acontecer, Isso. dá essa baixa muito grande no humor, né? Dá. E pegando esse gancho já dessa parte do transtorno, né? Com alguma substância, eu sei que cada caso é um caso, cada organismo é um organismo, cada pessoa que vai usar com determinado significado e etc. Mas numa linha mais geral, né, mais objetiva, existe, né, de acordo com o que você vê na sua experiência, existem, na verdade, substâncias que, por exemplo, determinada substância tem um alto índice, uma alta probabilidade de levar a tal transtorno. Tem como fazer essa associação? E se Sim. tem, quais seriam? Com certeza, Mário. Inclusive, tem se falado muito, né? Recentemente eu vi um estudo que saiu relacionando a esquizofrenia com a cannabis. Né? O uso abusivo de cannabis, de maconha, aumenta em 15 vezes o risco de uma pessoa que não tinha... Eu vou repetir essa fala, né? Porque... foi feito um estudo onde identificou que pessoas que não têm problema com droga, elas têm 0,9% de chance de ter esquizofrenia. Quando elas usam substância como a cannabis, aumenta em 15 vezes, né? Ou seja, aumenta para 9% o risco de ela ter esquizofrenia. Então, essa associação da esquizofrenia com a cannabis, ela já vem de muitos anos, né? Sim. E os estudos, eles têm mostrado cada vez mais. Foi feita uma experiência de liberação, né, descriminalização da maconha lá no Canadá. Aumentou os casos de esquizofrenia. Né? Então, aumentou muito. Chegou a triplicar os casos de esquizofrenia. Então, a esquizofrenia, ela está muito associada em desenvolver a esquizofrenia com o uso da cannabis. Né? Todo mundo vai ter problema de esquizofrenia? Não. Mas aí, às vezes, as pessoas falam comigo, né? Quando eu falo sobre esse assunto no Instagram, mas eu conheço muitas pessoas que usam maconha há anos e não têm esquizofrenia. Essas pessoas que você conhece, elas estão ali no seu convívio. As que desenvolvem esquizofrenia, elas não estão no seu convívio. Elas estão dentro de casa, elas não conseguem mais sair de casa, elas estão, às vezes, internadas em clínicas, que elas não podem mais sair. Então, essas pessoas que você sabe, aquelas que continuam fumando, elas estão lá. E realmente a maioria não vai desenvolver esquizofrenia, é o que os estudos estão dizendo. Mas o que estão dizendo é que 10% desenvolve, e 10% é muito. Com certeza. 10% de uma população gigantesca que é do Brasil é muito. Então, a esquizofrenia, ela é sim um transtorno que a gente, inclusive, recentemente tem acontecido muitos movimentos em prol, né,
minimizando os riscos do uso da cannabis, né? Associado ainda com a ideia do CBD, né? O CBD ele veio com uma forma de tratar alguns transtornos, inclusive tem tido alguns resultados, ainda não tem uma robustez científica, né? Mas ele vem com uma proposta muito boa. Então, às vezes vem a ideia da maconha travestida da ideia do CBD também, né? Então, quem usa maconha vai, olha aí, mas o CBD a maconha ela é medicinal. Não, a gente está falando do CBD, que não tem o THC. Às vezes tem até uns que tem um pouco de THC, né? Mas tudo aquilo que altera o estado de consciência, que no caso tem o THC, pode mexer com a mentalidade da pessoa e, no caso dele, desenvolver esquizofrenia, né? 10% de risco, muito grande. Exatamente. E aí a pergunta fica, quer pagar pra ver? Porque porque a esquizofrenia é um negócio muito sério. Sim. A pessoa não consegue, quem tá assistindo aqui, que tem algum familiar com esquizofrenia, sabe, a pessoa pode chegar ao ponto de ela não conseguir mais trabalhar, de ela não conseguir mais se vestir direito, de não fazer mais a sua higiene, de não se alimentar direito, né? Fora os grandes problemas que ela pode causar ali na família e na sociedade ao redor. Então, quem tem um diagnóstico de esquizofrenia é um negócio muito sério, é um sofrimento grande, para ele e para a família. Perfeito. E faz sentido dizer que o álcool teria uma tendência maior a pessoas, né, que passarem pelo processo do alcoolismo, pós, né, tratamento e tudo, em abstinência, desenvolver o processo depressivo? Sim, tem essa associação da depressão. Às vezes é difícil, Mara, a gente saber se a pessoa já tinha. O que veio antes, né? Às vezes é difícil a gente saber se a pessoa já tinha depressão ou não. Por quê? Porque tanto o álcool como a maconha. Porque no álcool a pessoa começa às vezes a beber muito cedo, né? Então, nos dias de hoje, a tendência é que a gente encontre algum paciente que a partir dos seus 45, 50 anos foi que realmente começou o problema com álcool. E ele já bebe há mais de 20, 30 anos, né? Então, como é que a gente sabe se antes tinha algum processo depressivo? Talvez durante apareceu alguma coisa, mas aí ele anestesiou com álcool, né? Então, o que a gente percebe é que quando o álcool sai, né, existe essa tendência da pessoa desenvolver. E olhando para a realidade, são muitos fatores, né? Então, não é assim, foi o álcool que causou? É muito difícil dizer isso, porque assim, só o fato de ele, no começo, olhar para quem tá bebendo e não poder mais beber, você já dá uma tristeza, né? Então, ele já sabe, pô, se eu for beber, eu não vou querer parar mais, vai acontecer problema e tudo. Então, às vezes, ele olha para trás e olha o tanto de problema que eu causei por causa do álcool, né? Olha como é que tá minha família por causa do álcool. Então, ele bebia para amenizar um outro problema, né? E aí, quando ele entra de frente com esse problema, então, existem outros fatores que podem corroborar com esse diagnóstico de depressão, que não necessariamente é a falta da substância, né? Por isso que eu acredito muito no contexto e não exatamente na substância. Perfeito. Que é o que faz toda a diferença, né? De realmente o profissional sempre levar em consideração o contexto. Sim. Tanto o contexto da vida daquela pessoa, quanto o contexto que ela vivencia assim ao redor, né? O ambiente, a família, tudo isso é preciso muito ser levado em consideração. E levando em consideração, não significa que a gente não vai tratar, né? Se a pessoa está passando por depressão, dificilmente ela vai ressignificar isso da melhor forma. Precisa de terapia, precisa de uma medicação, precisa às vezes de um acompanhamento, como por exemplo no AA, né? A pessoa vai lá, escuta, entende o que é que está acontecendo, né? Conversa, faz um trabalho ali terapêutico, vai para a igreja. Então, se ela se municiar de ferramentas em prol da sua recuperação, ela pode se desenvolver e ter uma vida boa. Perfeito. Né? Agora, trazendo uma pequena polêmica, mas que eu acho que realmente é algo muito válido a gente falar aqui hoje também. Em relação a uso de Vyvanse, Ritalina, né, que são as medicações para tratar o TDAH. O que acontece? Tem acontecido bastante, eu acho que você já também deve ter recebido aí algumas demandas de pessoas que têm o TDAH, mas não se sabe também o que veio antes, o ovo ou a galinha, mas que tem o TDAH, mas fazia uso de substância, então estava anestesiado por muito tempo, não sabia identificar o que era e o que não era, mas depois que parou de usar,
perceber um grande nível de falta de concentração, de atenção, desordem nos pensamentos, começa uma coisa e não termina, várias coisas que se assimilam, né, que são também os sintomas do TDAH. E passa a medicação, como, por exemplo, o Vinvance, né, passa aí a medicação que contém aí na composição anfetaminas, que tem efeitos muito parecidos com o da cocaína, por exemplo. Sim. E o que acontece? Já chegou as demandas para mim de paciente realmente usuário de cocaína, parou o uso, descobriu o TDAH, começou a medicação. Nessa medicação, ele, nossa, lembra uma coisa que eu já usei antes. E isso, às vezes, pode desencadear gatilhos, né? Ou para usar aquela medicação com outras finalidades, para além daquele tratamento objetivo, como também, às vezes, relembrar e trazer uma memória química da substância em si, da cocaína, e buscar essa substância em algum determinado momento. Dentro da sua experiência, dentro da sua opinião mesmo profissional, ou de alguma coisa que você possa ter já visto aí de estudos, enfim, algo concreto, mas para você mesmo, na sua experiência, o que é que você pode dizer sobre isso? Mari, realmente é muito polêmico, né? São medicações que são muito boas. Sim. Para quem realmente tem um diagnóstico de TDAH. Então, eu sou a pessoa que eu não gosto muito desse diagnóstico de TDAH. Então, eu sou muito tendencioso, às vezes, até passar realmente um caso de TDAH por mim e eu disser que não é TDAH. Porque eu olho muito para o que já é. Então, a nossa sociedade, como a gente falou há pouco tempo, ela tem uma prevalência muito alta de ansiedade. Então, às vezes, tem sintomas de ansiedade que são parecidos com o do TDAH. A pessoa que ela pesquisa sobre TDAH nas redes sociais hoje, elas vão encontrar muita informação e elas podem achar que ela realmente tem. Que é o que acontece. E ela vai incorporar aquilo na vida dela e ela vai vivenciar aquilo ali. E quando ela chega até o psiquiatra, ela vai estar cheia de informações que vão mostrar para o psiquiatra que ela realmente tem TDAH. Então, vai parecer mesmo que ela tem TDAH. Se a ansiedade não for investigada, pode passar batido. Já atendi um caso onde eu já passei medicação para TDAH, e aí depois da terceira, quarta consulta, eu comecei a ver sinais de ansiedade, que quando eu investiguei no começo não foi negado, mas quando eu fui mais profundo nessa daí, onde ela já estava, onde a paciente estava com a guarda baixa, né, para não ser desdiagnosticada de TDAH, eu identifiquei claramente sintomas de ansiedade assim tremendos. Então, eu particularmente não gosto muito, mas existem pessoas que sim precisam de medicação. E aí, também tem outra coisa, desconstruir isso na cabeça da pessoa, do paciente, porque quando ele encontra, nossa, é TDAH, nossa, que massa, eu tô na moda, né? Porque, e é importante para algumas pessoas chegar numa rola socialzinha, porque eu tenho TDAH. Nossa, isso é tão bonito, né? Eu tenho TDAH. Então, essa medicação, falando em relação ao uso de cocaína, ela pode dar essa lembrança da cocaína mesmo. Por isso que, se o profissional que tem essa ideia de passar essa substância em prol do tratamento do TDAH de um paciente que tem transtorno por uso de cocaína, ele vai ter que ter o cuidado se o paciente não corre o risco de usar de má fé, né? De usar essa substância, eu vou ter que... E tem que estar atento, né? Se for um paciente que ele realmente quer tratamento, pode ser que dê certo. Mas se for um paciente que você vê que não quer tanto tratamento, que ainda vislumbra, porque dá, ele na consulta, Mário, deve ter percebido na tua experiência, ele dá sinais de que ele ainda acha muito bom essa vida e que ele quer voltar. Então, se eu estou vendo esses sinais na vida do paciente, não é interessante. Agora, aquele paciente que vem com aquela postura de não quero mais, eu quero uma vida nova, isso tudo não cabe mais na minha vida, sim, esse paciente é um candidato, se eu estou enxergando ali um TDAH. Existe uma outra medicação que eu procuro lançar a mão, que ela tem se mostrado melhor para evitar esse uso de cocaína, que é o Atenta, que é o atomoxetina. É um medicamento que ele não age na parte aqui mais interna do cérebro. Eu não vou falar termos para não ficar muito complexo. Ele age mais na parte mais externa. Então, ele não mexe muito com o emocional, com as lembranças do uso de substância. Ele ajuda, dá até alguns sinais, dá alguns sintomas de agitação, mas a pessoa consegue ali não exagerar. Não existe esse quero mais, eu quero mais, eu quero mais.
O atomoxetina ele tem sido muito bom. Mas sim, tem casos que realmente vão precisar. Agora a gente só tem que ter cuidado. Né? Perfeito. Existem outras formas. Existem outros medicamentos que podem não tratar o TDAH em si, mas pode deixar a pessoa mais relaxada. Existem outros medicamentos que podem fazer isso. E assim, não só o TDAH, né? Mas como a gente está falando disso agora, né? Que eu trouxe esse ponto, mas é muito complicado que uma pessoa assim que parou de usar drogas, ela achar que a mente dela vai estar super, como é que eu posso dizer, estável, assim, super propícia para ter uma concentração de milhões, Sim, tem uma isso aí também. atenção de milhões, depois de ter trago vários prejuízos, né? Então, assim, mais um processo que essa pessoa vai precisar passar para voltar a ter uma mente mais ativa naturalmente, né? Mais produtiva naturalmente. Então, não Isso é tem muito como. interessante, porque assim, ó, é uma coisa que às vezes eu fico na dúvida. Será que esse TDAH nessa pessoa que parou de usar cocaína, que usou cocaína por 5, 6 anos, será que é um TDAH mesmo? Por isso que a gente tem que investigar lá na infância se ela realmente Isso, teve. Porque exato. pode ser que seja o hábito de ela ser tanto assim que ela quer ali aquela substância para acalmar, né? Digamos assim. Assim como agora também saindo um pouco do TDAH e botando nos outros transtornos também, é muito complicado, porque às vezes a pessoa sai do processo da adicção ativa, né? E ela tá ali tentando fazer uma recuperação em abstinência, e ela já quer logo muitas respostas, muitos resultados, né? Tá desacostumada a ver a vida como a vida de fato é, né? E aí, assim, muitas vezes já acha que é depressivo mesmo e já quer logo tratar uma super depressão, que às vezes a gente precisa tratar os sintomas, porque não tem ali não tem como fechar um diagnóstico naquele primeiro momento, né? Então vai ali tratando os sintomas, vai ali estabilizando aquele quadro do humor, do emocional, para depois buscar um diagnóstico concreto, bater um martelo, mas às vezes as pessoas, não sei se chega para você dessa forma, né? Mas chega muito para mim assim, mas eu quero saber qual é o meu diagnóstico. Muito comum. Tanto saber o diagnóstico como já melhorar rapidamente, né? Sim. É a pessoa ansiosa, né? A gente já, com essas características falam muito de uma pessoa ansiosa. Não, eu quero melhorar esse remédio que já vai me deixar feliz, ele já vai me deixar calmo, eu já vou conseguir dormir bem de uma forma perfeita. Não, nem sempre a gente acerta também no tratamento, às vezes adaptação do organismo, né? Normalmente com 2 semanas é que os medicamentos para tratamento da ansiedade, eles começam a fazer efeito. Começam. Né? E às vezes a gente ainda erra a medicação, porque a gente não acerta tudo. E aí vai ter que trocar a medicação, vai ter que fazer um ajuste. Às vezes tem mudanças comportamentais que as pessoas precisam fazer para melhorar da ansiedade. Eu nunca esqueci de um paciente que eu atendi, ele já aposentado, com transtorno de ansiedade, a gente fez o tratamento dele. Aí quando foi lá para as tantas que eu já estava pensando em desmamar o medicamento da ansiedade, ele disse assim, doutor, eu percebi uma coisa que estava me deixando muito ansioso. Ele mudou muita coisa na vida dele, sabe, Mário? Fez atividade física, meditação, ele fez muita coisa e ele melhorou bastante. E ele percebeu que tinha uma coisa ainda que fazia com que ele ficasse ansioso. Era o relógio. Ele, aposentado, não tinha mais grandes preocupações, ele ficava olhando no relógio quanto tempo que ele demorou para tomar banho, quanto tempo que ele demorou da padaria para lá, quanto tempo que a esposa está demorando para colocar a mesa, né, pôr a mesa, né, para o almoço. Então ele percebeu, nossa, isso aqui eu não preciso mais disso. Porque antes no trabalho dele ele precisava, né, naquela correria. E aí ele soltou o relógio, aí a ansiedade dele melhorou. Então o medicamento, não só o medicamento, mas o fato de eu estar olhando para a minha ansiedade, de eu entender que eu tenho ansiedade, de eu entender que eu não preciso correr tanto. Acho que esse é a grande questão de quem tem ansiedade. Ela acha que ela tem que correr. Ela acha que ela tem que fazer isso tudo. Principalmente que pessoas que são viciadas no trabalho. Né? Pessoas que estão ali, às vezes, à beira de um burnout. Várias vezes eu atendo pessoas. Dormir é perca de tempo, descansar é perca de tempo. E tudo isso é um passo a mais para um transtorno mental. Sim. É um passo a mais para desencadear um transtorno bipolar, é um passo a mais para desencadear um transtorno de ansiedade. Porque o burnout, para quem não sabe, pessoal, o burnout, ele é o limbo, ele é a linha que separa uma pessoa que está bem, com a sanidade boa, de uma pessoa que tem transtorno mental. Ela pode desenvolver. O burnout é o passo para desenvolver uma ansiedade, para desenvolver uma depressão, às vezes até um pânico, pode também desenvolver ali, porque, por exemplo, transtorno bipolar.
o desencadeamento do transtorno bipolar normalmente é um trauma. Então ela pode vivenciar um trauma porque estava trabalhando demais, ou no trabalho, né, por estar ali sem dormir direito. Muita coisa pode acontecer por causa de um trabalho excessivo. Né? Aquela coisa, será que eu preciso correr tanto? Será que eu preciso trabalhar tanto? Perfeito. Muito bom. Maravilha. E para a gente finalizar, você acredita que a gente conseguiu trazer aqui dentro do nosso tempo, porque a gente sabe que ainda mais a gente que gosta do que a gente trabalha, né? A gente poderia horas e horas e era só assunto chegando e a gente conversando. Mas diante do que a gente se propôs do nosso tema e do tempo que a gente tem, você acha que a gente conseguiu trazer assim informações valiosas para o público hoje? Sim, sim, Mari. Com certeza. A gente estava até antes pensando o que a gente vai falar, né? A gente falou algumas coisas. E aí eu pensei, vou trazer aqui algum conteúdo científico, vou trazer informações e tudo. Não, cara, o que a gente costuma ver na prática, né? O que a gente vê na prática que é o que a pessoa que está assistindo agora pode estar vivenciando na casa dela, um familiar dela. Então eu acho que foi muito rico aqui a conversa hoje. A gente deve ter passado muita coisa boa para as pessoas, para elas entenderem um pouco sobre do que é a dependência química, o que é a adicção, o que é um transtorno por uso de substância, né? Então, cada termo dá uma impressão. Quando a gente fala dependência química, todo mundo entende. Quando a gente fala adicção, algumas pessoas têm uma noção. E transtorno por uso de substâncias, peraí, que o negócio ficou mais complexo, né? Então, para vocês verem que a dependência química ela é muito mais do que a gente pode imaginar. Existem ali uma família. E uma coisa que eu gosto de dizer, Mário, para complementar, é que muitas vezes aquela pessoa que tem problema com droga, principalmente quando a família vai deixar na clínica para dependente químico, aquela pessoa que tem problema com droga, ela é vista como o problema, Sim. como o problema da família. Mas muitas vezes ela está denunciando uma família disfuncional. Perfeito. E aquilo ali também é uma denúncia da sociedade. Né? Então aquela pessoa ali, ela não aguenta mais aquilo e ela prefere estar entorpecida, porque a realidade do jeito que ela é, não é boa. E eu prefiro ficar usando substância, eu prefiro ficar sem dormir, porque isso aqui dá muito mais prazer, e realmente é mais prazeroso do que... Mas e o que dá prazer para as pessoas que não têm problema com droga? É ter uma família boa, onde um ajuda o outro, onde existe compreensão, acolhimento, onde existe cumplicidade, onde o governo, o Estado fornece suporte de qualidade, educação, segurança. Nossa sociedade ela vive em constante insegurança. Né? Existem muitos problemas relacionados à insegurança, à educação, saneamento básico, muitas vezes. Então, se aquela pessoa ela está procurando algo fora da casa dela para ter um prazer, é porque aquilo ali não está bom. Então, por isso que o problema ele não é só a pessoa. Existe também uma família que precisa ser observada e, no sentido mais amplo, existe ali uma sociedade. Perfeito, perfeito. Com certeza, a nossa conversa foi muito rica, foi muito produtiva. Com certeza, tem muitas informações valiosas aqui que vão auxiliar as pessoas, que vão trazer uma informação clara, né, para as pessoas aqui com a nossa prática, né? E que vão ajudar essas pessoas a enxergar a vida, que a vida pode ser mais leve. Com certeza pode ser mais leve. Perfeito. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Né? Obrigada por trazer aqui a sua experiência, por trazer aqui as suas vivências, né? O seu conhecimento, para poder agregar nesse podcast aqui, levar uma mensagem, uma informação valiosa sobre saúde mental. Muito obrigada. Mari, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui. Muito feliz mesmo, porque contribuir com isso a gente não tem nem ideia de quantas pessoas vão assistir esse vídeo ainda no futuro, né? E isso tem um peso enorme. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até as próximas. Até mais. Tchau, tchau. Então, muito obrigada a você que assistiu mais esse episódio maravilhoso. Não se esqueça de encaminhar esse episódio para todo mundo que você conhece, que você acha que precisa ouvir tudo que foi colocado aqui, aquele familiar, né, com algum tipo de comportamento ali já tendencioso a um vício, a uma dependência. Então envia para o amigo. Não se esqueça de ativar o sininho para você não perder nada, se inscrever no canal e comente o que é que você achou, comente se você tem alguma dúvida, comente se você já passou, já viu algo parecido, interaja, que é maravilhoso. Muito obrigada e até a próxima!